Todos nós, durante a infância, acreditamos em diversas crenças populares. Algumas delas são verdades e outras são mentiras. Agora eu te pergunto, você acredita que pensar queima calorias? Já ouviu falar que dá para descobrir o sexo do bebê através do formato da barriga? E que revirar os olhos ao vento pode deixar a pessoa vesga? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e continuar recebendo conteúdo informativo e divertido. Para mais curiosidades, nós colocamos na descrição playlists de assuntos variados. Depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Agora vamos pro vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Tati. E eu sou o Júnior. Vamos falar sobre os mitos e verdades das crenças populares. Tomar leite com manga faz mal? Ao contrário do que se pensa, tomar leite com manga não faz mal nem oferece risco à vida de ninguém. Na verdade, a mistura dos dois ingredientes é bastante saudável e nutritiva, pois contém proteínas, lipídios, cálcio, vitamina e muitos outros nutrientes que fazem bem à saúde. Então, de onde é que surgiu essa história de que a mistura pode ser fatal? A origem do mito remete à época do Brasil colônia, onde o leite era um alimento de alto custo e a manga era uma fruta comum e abundante. Sendo assim, os senhores de engenho não queriam que o leite fosse consumido pelos escravos, que comiam muita manga. Por isso, espalharam essa lenda, que é reproduzida até hoje. Cortar o cabelo depois de comer faz mal? O processo de digestão não possui qualquer relação com os cabelos ou unhas, já que também existe o mito de que fazer a manicure após as refeições pode ser prejudicial para a saúde. O que certamente faria mal mesmo seria comer os cabelos e as unhas depois do corte. As unhas e o cabelo continuam crescendo depois da morte? Um cadáver não pode produzir novas células. A pele em volta das unhas se desidrata e por isso elas parecem mais longas. O mesmo ocorre com a pele do queixo, o que faz parecer que a barba cresceu. Dá medo do mesmo jeito. Prender a respiração para o soluço? De fato, este procedimento esconde um fundo de verdade. O soluço é resultado de uma contração involuntária do diafragma, que é aquele músculo localizado entre o tórax e o abdômen, que atua no controle da respiração. Ele é controlado pelo nervo frênico, que quando há uma irritação envia um impulso nervoso que desequilibra o movimento do diafragma, gerando espasmos. O som acontece pela vibração nas cordas vocais, provocada pelo fechamento da glote. Embora ele seja geralmente temporário, acredita-se que certos movimentos podem ajudar a parar o soluço. Segundo o pneumologista Fábio Marachim, um deles é respirar fundo, porque isso exige um esforço consciente do nervo frênico, aumenta a capacidade pulmonar e com isso rebaixa o diafragma. Prender a respiração atua no mesmo sentido, já que o aumento no volume de ar nos pulmões ajuda o músculo a voltar a funcionar normalmente. Água com açúcar ajuda a acalmar? Não existe nenhuma evidência científica de que um dos métodos caseiros mais populares para acalmar pessoas em situações de tensão seja eficiente. O clássico copinho de água com açúcar promove a rápida absorção de glicose pelo sangue e é uma fonte rápida de energia para o organismo, além de estimular a produção de hormônios como serotonina, responsável pela sensação de bem-estar. Muito provavelmente, essa reação é confundida com o relaxamento, dando origem à crença. A nutricionista clínica Fernanda Bernot afirma: por ser um nutriente que alimenta as células neurais, no momento em que se coloca glicose de rápida absorção na corrente sanguínea, isso gera prazer. Por isso existem muitas pessoas que comem doces e, em seguida, sentem vontade de comer de novo. A boca dos cães é mais limpa do que a dos humanos? Segundo a médica veterinária Cláudia Farapo, não há como fazer essa comparação, já que as espécies são diferentes e, portanto, os hábitos alimentares e de higiene são distintos, sem falar nos diferentes micro-organismos que habitam a boca de cada um. Claro que alguns donos cuidam melhor de seus cães, inclusive escovando os seus dentes, mas mesmo assim eles podem transmitir doenças, entre elas a raiva e verminoses pela saliva.
No entanto, a veterinária afirma que se uma pessoa for lambida e não tiver ferimentos na pele, não há grandes riscos. Ela adverte para sempre lavar as mãos após ela ser lambida por um cachorro. Assim é possível evitar levar a saliva do cão à boca e pegar doenças. Inclusive, tem gente que afirma que a saliva dos doguinhos fazem com que os machucados cicatrizem mais rápido. Chiclete gruda no estômago quando engolido? Segundo o gastroenterologista Guilherme Sender, engolir o chiclete não traz problemas. Mesmo assim, não se recomenda que a pessoa o engula, porque ele não é um alimento. A goma de mascar não é digerida, com exceção do corante, do açúcar e de alguns outros componentes, e acaba sendo eliminado nas fezes. O médico adverte que crianças com menos de 2 anos não devem mascar chiclete, pelo risco de ele causar asfixia. Tubarões sentem cheiro de sangue a quilômetros? Segundo o biólogo e zootecnista Daniel Pereira Rocha, alguns tubarões conseguem inclusive detectar pequenos traços de sangue na água e identificar de onde vem o cheiro. Ele ainda dá o exemplo de que um grande tubarão branco seria capaz de detectar uma única gota de sangue em uma piscina olímpica. Comer muito chocolate provoca acne? A nutricionista Vanessa de Carvalho Figueiredo explica que o chocolate provoca o aumento da secreção sebácea, que pode causar espinhas. Mas isso ocorre com qualquer alimento gorduroso, e não há nenhum estudo que indique uma relação direta entre os chocolates e as espinhas. Além disso, ela explica que outros fatores levam ao aparecimento da acne, como mudanças hormonais ou hereditariedade. Ela também afirma que o surgimento de espinhas não deve ser atribuído apenas ao consumo de chocolate, havendo uma série de fatores que podem estar envolvidos nesse processo. Música alta danifica a audição? A música alta não só causa a perda parcial de audição, como pode levar à perda total do sentido. O aumento da utilização de fones de ouvido com volumes exagerados preocupa os médicos, já que as pessoas não notam os sintomas e nem sequer percebem que estão perdendo a audição. Uma pessoa não deve ouvir música acima de 85 decibéis. Para vocês terem uma noção, uma conversa normal costuma ter cerca de 60 decibéis. É possível descobrir o sexo do bebê pelo formato da barriga? Você já ouviu alguém falar para uma grávida que as barrigas mais altas e pontudas indicam que o bebê será menino e que, quando elas são mais largas e esparramadas, a criança será menino? Mais do que olhar para o formato das barrigas, existe outro local do corpo que pode dar uma pista mais verdadeira na hora de palpitar sobre o sexo do feto: as mamas. Estudos apontaram que as grávidas de meninas costumam desenvolver seios maiores, enquanto as mamas das mulheres esperando meninos crescem menos. A explicação seria que os fetos do sexo masculino produzem testosterona e costumam ficar maiores e, portanto, exigem mais energia das futuras mamães, o que resulta em um menor aumento dos seios. Pensar queima calorias? Gastamos energia para transmitir impulso nervoso, segundo o professor de biologia Danilo Saf. Para que um neurônio se reabilite para receber um novo impulso nervoso, o sódio é colocado para fora da célula através do processo chamado de transporte ativo, que exige um gasto de energia. Esta energia é retirada dos alimentos. Vale ressaltar que apenas pensar não é o suficiente para emagrecer, e sim uma dieta equilibrada, exercícios e descanso. Cáries são contagiosas? Isso mesmo, você pode pegar cárie de outra pessoa. O problema é causado por bactérias que transformam o açúcar em ácido, e essas bactérias podem ser transmitidas de pessoa para pessoa. Isso é muito comum, e não é somente através do beijo. Uma mãe, por exemplo, pode transmitir os micróbios ao experimentar a comida de seu bebê, para ver se não está muito quente. Revirar os olhos ao vento pode deixar a pessoa vesga? Ao contrário do que reza o dito popular, uma rajada de vento soprando no momento errado não tem o poder de deixar ninguém com a visão prejudicada para sempre. Os olhos desalinhados são a principal manifestação do estrabismo, uma doença que pode ter origem congênita e costuma surgir ainda na infância, até os 4 anos de idade. A oftalmologista Keira Monteiro de Carvalho diz que a doença também pode ser causada por fatores externos e explica que existem casos em que o estrabismo ocorre após um trauma, acidente de trânsito, por exemplo. Nesses casos, a paralisia muscular, por isso a pessoa fica com a visão dupla. E aí, pessoal, matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe o seu curtir, comente sobre o que mais você gostaria de saber sobre mitos e verdades. Compartilhe com os seus amigos.
Ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e clique aqui para se inscrever no canal, para ficar por dentro de mais curiosidades como essas que estão aparecendo aí na sua tela. Um abraço E até a próxima! Valeu!